Olá, como vão todos? Como é que está funcionando a convivência em tempos de pandemia? Bem-vindo! Você está no canal Verônica Pinheiro Responde. E eu sou Verônica Pinheiro. O assunto de hoje, ele é muitíssimo oportuno. Como é que está acontecendo a convivência nessa pandemia? A questão não é somente na pandemia, a questão é como nós convivemos durante as nossas vidas, né? Como é que nós viemos levando a convivência, né? Muitas pessoas são extremamente diplomáticas, né? Então, quando você pergunta para elas como é que elas funcionam a convivência, elas dizem assim, a gente vai levando, né? A gente releva. E chega num determinado momento da vida dessa pessoa que a gente vai visitar no hospital. Porque ela relevou tanto, ela relevou, ela enrolou, ela postergou, ela varreu para debaixo do tapete, que ela, como a gente fala, engoliu os sapos. E isso o que aconteceu? Assim como o dinheiro não aceita desaforo, o nosso corpo, as nossas vontades, as nossas emoções também não aceitam desaforo. Isso não significa que você tenha que quebrar o pau 24 horas por dia e ser bicho grilo do contra tudo e contra todos. Mas muitas vezes ocorrem coisas na nossa vida, tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente em casa, quanto da família, que nós não nos agradamos em nenhum momento, mas para que nós não fiquemos como aquelas pessoas chatas que só reclamam, a gente não fala nada, deixa. Quando você consegue entender que aquela pessoa que está convivendo com você, você consegue entender a postura dela, ok. Agora, quando você, além de não entender, além de não gostar, você não se manifesta, você está se desrespeitando. Então, a convivência, ela exige de nós uma da maior arte do mundo, que é a arte da diplomacia. Não é brigar por tudo e nem aceitar tudo, é o meio termo. Aquilo em que para mim não é possível aceitar, eu tenho que chegar para a pessoa e dizer, olha, não tá me fazendo bem, eu não gostei, né? Dá para fazer de forma diferente. Normalmente, o que acaba acontecendo? Nós estabelecemos uma relação de autoritarismo, ou com os pais, ou com os filhos. Os filhos gritando o tempo todo, e os pais mandando o tempo todo, né? E agora existem algumas pessoas que têm a postura de negociar com as crianças. A gente, eu te dou isso, me dá aquilo. Isso é chantagem, né? Vamos combinar que de negociar não tem nada, é chantagem pura, né? Não existe honestidade nisso, né? Então, assim, às vezes a honestidade cabe. E as crianças, hoje em dia, os adolescentes, têm que saber que tem regras a ser cumpridas e pronto. Né? Não existe negociação, vamos combinar, né? Porque dentro de casa isso não é um sindicato, gente. Não é um sindicato que vão votar. Porque, afinal de contas, você tem... Se a criança e o adolescente não aprender como viver em sociedade, né? Como arrumar uma casa, como arrumar as suas coisas no lugar, como comprar, que adulto você vai dar para a sociedade? Nem sempre vai. Vejam na pandemia o que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo agora com a gente. Mesmo com dinheiro, certo? Mesmo com dinheiro. Muitas vezes você não tem nem como comprar, nem como sair para comprar. Então nós precisamos aprender as situações. E a convivência e essa situação hoje em dia, ela vem nos mostrar isso. Se nós aprendemos a conviver ou não aprendemos a conviver. No ambiente de trabalho, como eu falei na semana passada lá, é verniz social, né? Afinal de contas, não vou levar ele para casa, nem ele e eu, mas quando nós estamos no ambiente do nosso lar, em que nós somos responsáveis pelo caráter, formação de caráter dos nossos filhos até uma certa idade, essa convivência vai fazer toda a diferença. Porque se o seu filho, né, não aprendeu a conviver na mínima célula da sociedade, que é o lar, ele não vai conseguir conviver na célula maior, que é lá fora. A primeira célula da sociedade é o lar. Então, ali nós aprendemos o quê? Horário, disciplina,
princípios básicos de higiene, lavar as mãos, nós aprendemos em casa, deveríamos pelo menos aprender em casa, escovar os dentes, ou seja, guardar as coisas, a gente usa e guarda depois. As regras de educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje em dia, o que nós vemos por aí? As criaturas entram na porta e vão direto pro quarto. Aí você tá lá com a visita lá, né? E aí a mãe diz assim, fulano, a visita diz, não, deixa. Deixa o quê? Você não é nada que tá ali sentado? Né? Aí ensinar a criança a cumprimentar, como é que se cumprimenta adequadamente a mão. Vocês já viram as mãos mole? As mãos parecem estar... Aí vai na hora de procurar o primeiro emprego, não sabe. Porque quando tem que dar a mão pro gerente, aquela mão mole. Sabe? Na hora de preencher um currículo, enfim. Não sabe viver. Então essa pandemia, essa situação, ela está fazendo isso conosco. Né? Se não for por amor, vai ser pela dor. E aí você acaba vendo quem você tem dentro de casa. E aí o que a gente está procurando fazer agora? Cada um nos seus quartos, com o seu celular, com a sua televisãozinha. É importante sim o momento de convivência, é importante o almoço na mesa. É importante essa convivência, esse diálogo, esse olho no olho. Fazer atividades juntas, não só atividade de colégio. Atividade de colégio a criança faz, normal, ela vai fazer a vida inteira. Outras atividades. Jogar uma carta... Né? E aí, nem se existe mais isso, tem família que nem conhece carta, né? Então, hoje em dia nós precisamos aprender a conviver. E agora, de uma maneira trágica, nós estamos aí com uma grande oportunidade. Convivência. Então, eu te convido a conviver com você, certo? Então, assim, hoje em dia essa tecnologia está nos ajudando bastante. Pensa antigamente, né? Se fosse lá nos idos anos que tinha luz a lampião, a vela, pensa como seria ruim. Até para ler seria difícil, porque você teria luz de velas. E hoje em dia não. Hoje em dia nós temos uma iluminação, nós temos a internet, nós temos Flix para tudo que é lado, nós temos TV a cabo, inclusive lives na janela, certo? Os artistas estão cantando dentro da nossa casa, porque pensa que tem televisão, aqueles enormes, aquelas coisas enormes de 50 polegadas. O artista tá dentro da sua casa, certo? Então, assim, tem lá o seu lado ruim, né? O seu lado, mas também vamos dar uma olhadinha porque é bom, certo? E é naquilo que você precisar, Verônica Pinheiro responde. Mande e-mail para veronicapinheiroresponde@gmail.com. E então até a semana que vem. Hoje nós estaremos com outro assunto de autoconhecimento. E quem precisar de mapa, coisas dessa maneira, mande uma pergunta lá pro meu e-mail, a gente conversa, tá certo? Foi um prazer ter estado com vocês. Tudo de bom e boa convivência. Bom dia, boa tarde, boa vida. Namastê.